Hoje é dia 2 de dezembro, não é, minha gente? É a primeira sexta-feira do mês de dezembro. Já passou mais tempo da eleição do que falta para terminar o mandato do presidente Jair Bolsonaro, certo? Sou muito ruim de contas, mas 31 menos 2, 29 dias para terminar o mandato do presidente Jair Bolsonaro. A eleição aconteceu no dia 30 de outubro, não é isso? Segundo turno, 30 de outubro. Hoje é dia 2 de dezembro, então também já tem mais tempo desde a derrota do que falta para acabar o mandato. E o presidente segue em absoluto silêncio. Se alguém está ouvindo a voz de Jair Bolsonaro, não está nos contando, porque pelo menos publicamente ele segue sem se manifestar. Bom, vamos recuperar aqui, minha gente, rapidamente na memória quando foi que Jair Bolsonaro apareceu em público, né? Desde que perdeu a eleição. Teve aquele pronunciamento no Palácio do Planalto, né? Mais ou menos uns 40 segundos, que ele não falou o nome do adversário, não falou nada, e depois o Ciro Nogueira, ministro, disse, olha, ele nos autorizou a começar a transição de governo. Aí depois teve aquele vídeo gravado, né, em que ele pede para os manifestantes desbloquearem as estradas, e nada mais. Aí passou um tempo, está com erisipela, né? Também não foi confirmada essa informação pelo Planalto, se ele está com algum problema de saúde, porque erisipela realmente é um problema que inviabiliza a locomoção, e eu tive um avô que teve essa doença, é um negócio terrível, né? Dá umas febres altíssimas, uma dor tremenda, né? Mas enfim, a gente não ficou sabendo se é de fato erisipela ou não, né? Que mais que teve? Bom, ele participou daquele jantar do PL, não falou com ninguém, não teve discurso, né? Conversou com as pessoas que estavam ali ao lado dele, mas como se fosse um jantar qualquer, né? Participou semana passada de um evento na AMAN, ele foi inclusive abordado pelo vice Hamilton Mourão, né? Aliás, ele dá uma olhada assim para o Mourão, não sei se vocês viram, ele dá uma olhada assim de lado, a hora que ele percebe que é o Mourão, ele faz uma cara assim como quem diz, ih, né? Lá vem ele, né? E aí o Mourão fala, você não vai falar para sua gente alguma coisa assim, abre o jogo, né? Aí ficou todo mundo falando, bom, mas o que é abre o jogo, né? Ninguém sabe o que é abre o jogo, né? Ele olhou assim para o Mourão, ó. Sabe? Ele falou, ih, lá vem, né? E participou desse evento então da AMAN, não discursou, não falou, participou de um outro evento militar ontem e também saiu sem falar. A Basília Rodrigues trouxe aqui pra gente essa semana, né, Basília, aquela apuração, você conversou aqui durante o jornal com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Bolsonaro, dizendo que ia ao Bolsonaro, ia pedir para ele falar pro seu povo, pra sua gente, etc e tal, mas não há quem faça o presidente Bolsonaro falar um A, nem sobre a gestão do país. Ele, é importante lembrar, a gente está falando muito do Lula, mas ele é o presidente do Brasil até dia 31 de dezembro, né? Então, dinheiro para a universidade, dinheiro para o farmácia popular, dinheiro para a saúde bloqueado, vacina para a Covid. Quem responde, por enquanto, é Jair Bolsonaro e não Lula, só a partir de 1º de janeiro. Mas não há quem faça ele falar em público, Basília. Isso é estratégia? Ele começou a divulgar umas fotos em redes sociais, né, meio enigmáticas, né, com o brasão da República atrás. Enfim, é estratégia? O que é que está rolando, Basília? O luto pela derrota nestas eleições ainda não passou, né? Enquanto você falava, me fez lembrar aqui do fim do governo de Michel Temer, em que alguns aliados quiseram promover uma campanha do Fica Temer no lugar do Fora Temer. Então também tem aí um aspecto pessoal em algo que é próprio da política, né? A disputa eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro está tomando uma reação pessoal, né, uma reação ligada aí às suas questões íntimas, para responder, para reagir a uma derrota política. Naquele jantar que a gente trouxe aqui em primeira mão, na CNN Brasil, do qual o Bolsonaro participou com as bancadas do PL, jantar este regado aí de bacalhau, filé, costelão de tambaqui, que eu fui atrás desse cardápio para a gente poder trazer esse bastidor mais quente aí para os nossos espectadores. Um outro
prato também foi servido na mesa, o do descontentamento, chateação mesmo, não pela derrota tão somente, já que isso tem mais de um mês, e sim pelo recurso apresentado à Justiça Eleitoral, que de pronto foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que matou no peito, a expressão que comumente é usada aqui entre nós, setoristas do Judiciário. Então, Alexandre não deixou nem mesmo que o pedido prosperasse para a fase de plenário e, enfim, ele logo negou e aplicou uma multa de 22 milhões de reais ao partido, dizendo que houve uma litigância de má-fé. Então, não havia um interesse real em pedir um esclarecimento, apontar uma instabilidade nas urnas. O interesse seria de tumultuar o processo eletivo. Isso porque, passado o resultado das eleições, o Brasil, legalmente falando, ainda está em processo eleitoral. É porque este processo só acaba no dia da diplomação do eleito e que, no caso, está marcada aí a diplomação para o dia 12 de dezembro. Será que Bolsonaro falará até lá, durante esse processo eletivo, ou depois, já diplomado, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Vai criando aí ainda incertezas, incompreensões sobre o seu silêncio. Fato é, a gente já falou várias vezes aqui, que o governo eleito ou melhor, o governo Jair Bolsonaro não estava preparado para perder. Tinha toda uma narrativa, até caso perdesse, mas acreditava num terceiro turno, num tipo de revés do resultado das urnas, que pudesse emplacar e até agitar as ruas no país. Houve e está acontecendo muitos protestos, mas isso não está sendo recebido pelas instituições ou por quem poderia mudar o resultado destas eleições. Lá no Congresso Nacional, esse é um bastidor novo que a gente traz aqui na CNN Brasil, integrantes do PL já admitem que juridicamente não tem como reverter o processo eleitoral, o resultado das eleições. Mas isso não significa dizer não carregar a mágoa consigo. Para o próximo ano, quando o PL será o maior partido da Câmara dos Deputados, com uma bancada de 100 parlamentares, eles estão preparando aí, junto com o Senado Federal, um tipo de pacote institucional, uma resposta legislativa ao Judiciário, que poderá prever o corte de alguns privilégios, algumas benesses que são hoje dadas a magistrados, quanto a férias, por exemplo, e também gratificações. Então, é um resultado que não caiu bem, associando com a questão do jantar, né? Tá difícil passar a digestão deste prato que foi mal servido para Bolsonaro e seus aliados. Isso significa insistir na retórica de conspiração, de represália e dizer que não vão deixar barato. É golpe? Não, eles perceberam que as instituições não abraçaram essa retórica e que esse tipo de ruptura institucional não vai acontecer no Brasil. Mas o que eles mais sabem fazer, do ponto de vista de retórica, de uso das redes sociais, essa capacidade de mobilização de brasileiros para irem às ruas, protestar, criticar o governo eleito, Lula, criticar a esquerda, isso vai continuar sendo feito, né? Tá aí na base do bolsonarismo pós-governo Jair Bolsonaro. Então, perde Bolsonaro, mas continua o bolsonarismo na próxima legislatura. Vamos medir aí o tamanho disso. Sobre o silêncio de Bolsonaro, todo mundo diz que uma hora ele vai falar. O próprio Valdemar Costa Neto, com quem a gente conversou esta semana, disse que foi lá no Palácio do Planalto se reunir com Bolsonaro, pedir para que ele falasse com o seu povo, demonstrasse, resgatasse a sua liderança. Depois desse encontro, eu falei novamente com Costa Neto e perguntei: e o que Bolsonaro disse? Bolsonaro disse que, por enquanto, não tem o que falar para o seu povo, mas que este momento, uma hora, chegará. Bom, vamos aguardar, né? E aguardar também se a política vai acompanhar Jair Bolsonaro, dependendo do discurso que ele adotar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? Porque nem o PL, partido dele, é uma massa só, né? Tem muita gente ali que acompanha Bolsonaro e vai acompanhá-lo independentemente de qualquer coisa, mas tem muitos outros, incluindo o presidente do partido, que, se perceberem que o carro está andando na contramão, não vão se fazer de rogado, pegam o primeiro desvio e entram na pista